Oba! Vamos continuar aqui com nossas aulas de física. E agora eu vou falar para vocês sobre as leis de Newton, né? Os objetivos então da aula de hoje é a gente conhecer as leis de Newton e a gente aprender uma forma de a gente aplicar, certo? As leis da mecânica newtoniana. As leis de Newton são três, as leis que regem, né, a mecânica newtoniana são três. A primeira lei, que a gente chama de lei da inércia, que pode ser conhecida, né, como lei da inércia, ela fala para a gente o que é que acontece com o corpo quando não existe força atuando sobre ele, ou quando as forças que agem sobre ele, né, acabam uma cancelando a outra, né? Então, o que é que acontece com o corpo quando as forças são nulas, a força sobre ele é nula? A segunda lei de Newton, também pode ser dita como lei das forças, ela mostra para a gente o que é que acontece com o corpo quando tem forças atuando sobre ele, certo? E a terceira, lei de Newton, a conhecida também como lei da ação e reação, ela versa para a gente sobre o que acontece quando dois corpos eles interagem uns com os outros, beleza? Então, ó, as duas primeiras leis, elas estão falando sobre um corpo. O que é que acontece com um corpo quando não existe força sobre eles e quando existe força sobre eles, certo? Já a terceira lei ele mostra como é que ocorre a interação entre dois corpos, né? O que ocorre quando esses dois corpos interagem, beleza? Então, com essas três leis a gente consegue descrever muitos sistemas físicos. Vamos falar de uma por uma para a gente entender. A primeira lei de Newton, então, a lei da inércia, ele diz que sem nenhuma força atua sobre o corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Então, se nenhuma força age sobre o corpo tem que manter a sua velocidade. Velocidade em módulo, em sentido, em direção, beleza? Então, se nenhuma força age sobre esse corpo tem que ter velocidade constante, ou seja, ele tem que se mover num movimento uniforme. Todas as vezes que a gente tem um corpo, né, que está nessa situação, a gente olhando para o corpo, a gente vê que nenhuma força age sobre ele, ou analisando o corpo, quer dizer, né? Analisando o corpo, a gente vê que nenhuma força age sobre ele, ou que as forças que agem sobre ele se cancelam, e devido a isso, a gente tem que a velocidade dele é constante, a gente consegue definir uma coisa que a gente chama de um referencial inercial. A gente diz que se nenhuma força age sobre o corpo e o corpo tem uma velocidade constante, quando a gente observa essas duas coisas acontecendo, a gente diz que estamos usando um referencial inercial, beleza? É um referencial no qual as leis de Newton são válidas. Essa primeira lei de Newton ela é muito importante porque ela define o que é um referencial inercial, que é o referencial no qual tudo que a gente faz é válido. Tudo que a gente faz é satisfeito. Beleza? Exemplo, se a gente está andando no ônibus, vocês podem perceber que se o ônibus está andando numa velocidade constante, então nós estamos ali tranquilos, podemos conversar, podemos ficar ali conversando com o colega que está ali do lado tranquilamente. Mas, se de uma forma ou de outra o ônibus ele dá uma freada brusca, nós somos arremessados para frente, né? E aí muitas vezes fica a dúvida, né? Vamos supor que tem uma pessoa sentada ali no ônibus olhando para a gente, e o referencial que ela vai usar é o referencial do ônibus. Então, quando o ônibus está andando com velocidade constante, ela fica ali olhando para a gente e ela vê as forças que agem, né, sobre os nossos corpos, e ela percebe que então eles estão parados, usando o referencial dela, né, que ela está dentro do ônibus junto com a gente. Então ela está olhando, ela vê assim, não, então eles estão parados e as forças que agem sobre eles, eu estou vendo que elas se cancelam, né? Mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre forças, aí vocês vão entender como essas forças se cancelam. Mas aí ele olhou, viu que as forças se cancelavam e viu que a gente estava com velocidade constante. Sendo assim, ele diz, então pronto, o meu referencial é um referencial inercial, né? É um referencial que a lei de Newton é válida, né? Que as leis de Newton são válidas, em especial a primeira, certo? Prontinho. Então a gente já consegue perceber que
tem vários referenciais inerciais, desde que eles estejam a velocidades constantes. Massa? Veja que quando o ônibus ele desacelera ou ele freia, né, no caso, quando ele freia de vez, a pessoa que está lá sentada olhando aquelas pessoas que estavam em pé, ele vai ver aquelas pessoas mudando a sua velocidade abruptamente, mas sem motivo nenhum. Vamos supor que essa pessoa ela está presa ali, está sentada ali no ônibus e ela está só prestando atenção no movimento daqueles dois corpos. Significa então que as duas pessoas que estavam ali paradinha, elas são arremessadas para frente por causa da inércia, por causa da tendência do corpo a se manter em movimento, certo? Então o corpo tende a se manter naquele movimento, mas o referencial que ele está usando é um referencial que acabou sendo acelerado. É um referencial que a gente diz que é um referencial não inercial. Então, nesse contexto de referenciais acelerados, a gente não pode usar as leis de Newton, certo? Tem uma modificaçãozinha que a gente faz, que mais tarde eu vou apresentar, que é a partir da força centrípeta, certo? Então, pronto, o referencial inercial é isso, certo? Que todos estejam entendendo aí. Vamos então seguir para a segunda lei. A segunda lei de Newton, a lei das forças, ela diz que a força resultante que age sobre um corpo ela é igual à variação do estado de movimento do corpo. Ou seja, se tem força resultante atuando no corpo, ou seja, isso pode ser uma força, isso pode ser duas forças, que elas acabam não se anulando, né? Lembrando que força, ou até definindo, né, para vocês, que força é o agente externo, né? A lei da força ela até define para a gente o que é força. A força é o agente externo que muda o estado de movimento do corpo. Então, a segunda lei de Newton ela nos auxilia a quantificar esses entes físicos, né, esses agentes externos. Então, a força resultante é igual à variação do estado de movimento do corpo. Quem representa o estado de movimento do corpo é essa grandeza física que vocês estão vendo aí agora, que é o que a gente chama de momento linear, certo? O momento linear ele é a massa vezes a velocidade do corpo. Porque para a gente ter uma ideia real de quanto de força a gente precisa para a gente mudar o estado de movimento do corpo, só a velocidade dele não dá conta de associar, de representar toda essa informação. Então a massa dele também é levada em consideração. Então a variação do momento linear, a força resultante é igual à variação do momento linear. Beleza? Essa segunda lei de Newton pode ser estranha para muitos de vocês, né? Porque vocês devem ter acostumado com outra cara dessa força, mas dessa lei. Mas uma coisa que eu quero que vocês logo entendam é que a segunda lei de Newton ela fala para a gente o que é que acontece com o movimento do corpo quando a força resultante ela não é nula. Massa? Uma forma mais comum que vocês devem ver, né, a segunda lei, é quando os corpos que a gente está estudando, elas têm massa constante. Quando o corpo tem massa constante, essa derivada do momento, que no caso é a derivada de m vezes v, né? Como é que fica essa derivada? Vocês já viram que a derivada, né, de uma constante vezes uma função, é a mesma coisa da multiplicação da constante vezes a derivada da função. Então, é como se eu tivesse tirado esse m e passado ele para cá, vai ficar massa vezes a derivada da velocidade. E a derivada da velocidade a gente já sabe que é a aceleração. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton mais conhecida, que vocês mais trabalham e que mais a gente vai trabalhar. Por quê? Porque a grande quantidade de sistemas que a gente trata, eles têm massa constante. Beleza? Então, é por isso que essa daqui vai ser a lei de Newton que a gente mais vai utilizar. Mas é importante a gente saber. A segunda lei de Newton é claramente explicada, né? Terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, né? Ela diz que quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são iguais em módulo, mas têm sentidos contrários. Né? Ou seja, toda vez que um corpo age sobre outro corpo, esse outro corpo também age em relação a esse corpo, mas com força do mesmo módulo, com a mesma intensidade, mas sentidos contrários. Eu vou mostrar algumas figuras nesse instante para deixar mais claro isso. Isso é o que faz a gente definir uma coisa chamada par, ação e reação. Beleza? Toda vez que dois corpos interagem, a gente consegue definir
um par de forças. Um par ação e reação de forças que interagem nesses dois corpos. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um livro e uma caixa que estão aqui interagindo entre eles. Veja que os dois estão interagindo sobre essa superfície, mas eu estou preocupado só com a interação entre eles dois. Então, ó, o livro está se escorando na caixa e a caixa está sustentando o livro. Segundo a terceira lei de Newton, a gente tem que a força que o livro exerce sobre a caixa tem que ser igual à força que a caixa exerce sobre o livro em módulo, mas não em sentido. Então, fazendo aqui uma representação, a gente vê aqui, ó, esse daqui é o livro, certo? Veja que o livro ele está aqui e a força que está agindo sobre ele tem aqui, ó, força agindo sobre o livro devido à caixa. A força que age sobre o livro devido à caixa é nesse sentido, porque a caixa está segurando o livro, não permitindo com que ele caia. E qual é a força que o livro exerce sobre a caixa? Ou seja, qual é a força que a caixa sente devido ao livro? É uma força de mesma intensidade. Veja que o tamanho do vetor, o tamanho dos dois vetores são iguais, mas os sentidos são contrários. Eles têm mesma direção, as forças têm mesma direção, mas os sentidos são contrários. Beleza? Isso daqui monta pra gente o que é um par ação e reação. Certo? Um par ação e reação é um par de forças que agem em corpos diferentes, né? Mas que um é devido à interação que o corpo tem com o outro. Beleza? Quer ver? Ó, vou dar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, uma laranja sobre uma mesa. Né? Muitas pessoas podem chegar e falar, tem uma força aqui, Gilvan, que atrai essa laranja para a terra, né? Que aqui é a força que a laranja sente devido à terra, e tem uma força também que segura a laranja aqui, que é essa força devido à mesa, né? Que é a força que a laranja sente devido à mesa. Veja que são duas forças que têm sentidos opostos, que têm mesma intensidade, mas elas não são par ação e reação. Elas não são. Essas forças são forças que dois corpos reagem sobre um. Né? E o par ação e reação, ele é definido a partir de dois corpos. Não pode existir ação e reação, par ação e reação, no mesmo corpo. O par ação e reação só existe em corpos diferentes. Então eu posso analisar isso aqui, ó, separadamente. Eu posso dizer, ó, a força que a laranja sente devido à terra e a força que a laranja sente devido à mesa. E aí eu faço o par ação e reação com cada uma. Tipo, ó, para uma laranja com a terra. Onde é que está o par ação e reação dessa interação? Tá aqui, ó, tá na força que a laranja sente devido à terra e a outra tá na força que a terra sente devido à laranja. Ó, aí sim é um par ação e reação, porque tá em dois corpos diferentes. E a laranja e a mesa? A laranja e a mesa eu vou ter aqui, ó, uma força na laranja devido à mesa e uma força na mesa devido à laranja. Ou seja, a laranja empurra a mesa para baixo enquanto a mesa empurra ela para cima. E aqui é a mesma coisa, a terra atrai a laranja, enquanto a laranja atrai a terra. Beleza? Então, par ação e reação se dá dessa forma. Então, desse jeito, a gente fecha as três leis de Newton. Lembrando, a primeira lei de Newton, ela versa sobre o que é que acontece com o corpo, quais são as regras de movimento do corpo quando não existe força atuando sobre ele. A segunda lei de Newton diz o que é que acontece com o corpo, o que é que acontece com o movimento do corpo quando existe força atuando sobre ele? E a terceira lei de Newton, ela nos auxilia mostrando assim, e quando dois corpos interagem, qual é a relação que a gente tem sobre essas forças que um exerce sobre o outro? Certo? Vou mostrar para vocês aqui as limitações das leis da mecânica newtoniana. Todas essas três leis que eu apresentei aqui, elas encontram uma barreira de validade, né, de conseguir resultados bons, quando a gente vai trabalhar com corpos com altas velocidades. Se os corpos têm uma velocidade muito grande, os resultados que a gente vai obter usando a segunda lei de Newton não são resultados bons, não são resultados exatos, não são resultados precisos, certo? Para a gente conseguir bons resultados, a gente tem que chegar e usar uma outra mecânica, que é a mecânica relativística, certo? Desenvolvida por Albert Einstein. Quando eu falo velocidade alta, fica parecendo que não tem uma comparação, né? Alta quanto? A análise que se faz
é relativo à velocidade da luz, certo? Quando o corpo tem uma velocidade alta o suficiente que a gente possa comparar a velocidade da luz, veja que a velocidade da luz é aqui, ó, quase 300 mil quilômetros por segundo. Ela é quase 300 mil quilômetros por segundo. Imagine quanto é alto isso. Mas se um corpo está se movendo com a velocidade de 1% da velocidade da luz, ou 0,1% da velocidade da luz, isso já é uma velocidade comparável à velocidade da luz. Então, os resultados obtidos usando a mecânica newtoniana podem não ser resultados tão bons. Podem trazer um grau de incerteza que não satisfaz, né, algum tipo de aplicabilidade. Um outro limite que a gente encontra é o limite para corpos muito pequenos. Quando os corpos estão muito pequenos, existem outras interações ali. Quando os corpos são muito pequenos, né? Existem outras interações ali que a mecânica quântica ela não consegue, a mecânica newtoniana ela não consegue dar conta de abarcar todas essas interações, certo? Então, a gente precisa usar uma outra mecânica, que é a mecânica quântica. A mecânica quântica, que tem várias pessoas que desenvolveram ela, né? Eu vou citar aqui só mesmo o Max Planck, que foi o cara que deu o início da ideia para a física quântica, né? Hoje em dia a mecânica quântica é muito mais utilizada, é muito mais trabalhada, focada na equação de Schrödinger, né? Que trouxe uma descrição bem interessante para a mecânica quântica. E aí, mas mesmo assim eu vou deixar aqui o Max Planck, que foi quem iniciou toda a discussão da física quântica. E quando eu falo, né, corpos muito pequenos também, precisa de um referencial. E o referencial que a gente busca é que a gente considera que o corpo é muito pequeno quando as dimensões do corpo são tão pequenas comparáveis a um raio atômico, certo? O número que a gente tem é o chamado raio de Bohr, que é isso aí, ó, 0,5 angstrom. Né? Vocês estão vendo aí 5,2918 10 a menos 11 metros. É muito pequeno. 10 a 10, 10 elevado a menos 10 é o que a gente chama de angstrom, né? 10 elevado a menos 10 metros é o que a gente chama de angstrom. Isso daí então é coisa de metade de um angstrom. Se a gente está tratando de partículas, né? Partículas quando a gente fala de partículas, a gente está tratando a ideia de partículas pontuais. Ou se a gente estiver tratando com algumas moléculas, né? Moléculas muitas vezes só de 2 átomos, alguma coisa nesse contexto, a gente já tem que as dimensões deles são comparáveis às dimensões atômicas. Dessa forma, a mecânica quântica tem muita interação ali que influencia, né? E a gente acaba não conseguindo dar conta de tudo isso usando a mecânica newtoniana. Vou mostrar aqui agora para vocês as formas mais comuns de a gente fazer a aplicação das leis de Newton, né? Como eu falei para vocês, a lei que mais auxilia a gente a fazer previsões é a segunda lei, porque ela, das três, ela é a que quantifica algumas coisas e mostra uma relação direta do movimento com o que causa o movimento ou o que afeta o movimento, que no caso são as forças. Então, olhando aqui para essa equação, que é a segunda lei de Newton, simplificada, né, para corpos com massa constante, a gente vê que eu tenho 3 variáveis aqui. Então, de cara, a gente já pode perceber que formas comuns de a gente aplicar ela é a gente buscar saber a força resultante, tendo a massa e a aceleração. A gente buscar saber a aceleração, tendo a força resultante e a massa. É a gente buscar massa, sabendo os componentes da força resultante, os componentes da aceleração, né? Então, essas aqui são as formas diretas de a gente chegar e tentar utilizá-lo. Outra coisa também que a gente pode fazer é descobrir qualquer uma das forças que age sobre ele. Porque muitas vezes essa força resultante, ela não é uma força apenas, né? São várias forças que agem sobre o corpo, que na segunda lei de Newton a gente tem que usar esse somatório. Então a força resultante, nós sabemos que a força resultante ela é a soma, né, de todas as forças que agem no corpo. Então, uma outra forma é a gente chegar e buscar saber uma dessas forças, apenas uma dessas forças, né, a partir dessa informação. Veja que se eu substituo aqui a força resultante por um somatório de forças, e eu tenho várias dessas forças, exceto uma, fica facinho aqui de eu descobrir qual é essa outra força. Beleza? Então, principais formas é isso. Ou a gente vai buscar a força resultante, sabendo a massa e a aceleração, ou a gente vai buscar a aceleração, sabendo a força resultante e a massa,
né? E sabendo a força resultante como? Muitas vezes a gente sabe todas as forças que agem no corpo, a gente só faz somar todas as forças, a gente tem a força resultante. E a massa, ou pode saber a massa, né? Ou pode buscar a massa a partir das outras informações. Beleza? Uma outra aplicação que tem é uma outra forma, né, que a gente pode encontrar nos problemas, é os problemas estarem cobrando para a gente informações associadas às grandezas anteriores. Então, veja que eu tenho a força resultante. Ele pode estar querendo a direção dela, o módulo dela. Veja que eu tenho aqui a aceleração. Eu posso estar querendo... o problema pode estar nos cobrando que a gente saiba o módulo da aceleração, a orientação da aceleração, a velocidade, né? Porque se eu sei a aceleração, eu tenho como descobrir a velocidade. Se eu tenho aceleração, eu tenho como descobrir a posição. Certo? Então veja que aqui agora a gente já começa a recapitular todos os assuntos de cinemática. Porque num problema, muitas vezes, eles podem vir lá dizendo, sabendo que as forças são essas, a massa do corpo é essa, qual o deslocamento que o corpo sofre, né? Depois de tanto tempo. Então a pessoa pode olhar e não conseguir identificar direto, mas veja que primeiro você vai e descobre a aceleração, e a partir da aceleração você volta para um problema como se fosse de cinemática. A partir da aceleração você vai lá e descobre as outras coisas. Certo? E aqui também a força. Você tem uma força, você vai querer saber o módulo dela, você pode querer saber a orientação dela, você pode querer saber o quão maior ela é em relação a outra força, alguma coisa assim. Beleza? Então, esse quarto tipo de cobrança, né? Ou esse quarto tipo de aplicação da segunda lei de Newton, das leis de Newton, pode versar sobre essas grandezas, né? Associadas a essas grandezas que a gente já conheceu aqui. Beleza? Vou fazer aqui então um exemplo. Ó, eu tenho aqui essa aplicação. Então, ó, na vista superior da figura abaixo, ou melhor, ao lado, né? Uma lata de biscoito de 2 kg é acelerada 3 metros por segundo ao quadrado. Na orientação definida por A. Olha o que acontece. Então, ó, ela tem aqui duas forças atuando sobre ela, né? Mas que está aqui mostrando na figura, né? Duas forças atuando sobre ela, e depois que essas forças atuam sobre ela, a aceleração dela é para o lado de cá, certo? Então, ó, a aceleração está aqui dada, ó, a angulação, as forças estão aqui dadas, ó, a angulação, aí ele segue. A aceleração é causada por 3 forças horizontais, ó, que massa. Então, não são 2 forças apenas, são 3 forças. 3 forças, das quais apenas 2 são mostradas. A F1 de módulo 10 newtons e a F2 de módulo 20 newtons. Qual a terceira força? Certo? F3 na notação de vetores unitários e na notação de módulo ângulo. Veja então que ele quer saber na notação de vetores unitários e depois na notação de módulo ângulo. Então, se eu sei da notação de vetores unitários, basta depois eu escrever na notação de módulo ângulo, beleza? Então pronto, olha o que eu tenho. Eu tenho aqui um corpo, veja que isso aqui é uma visão superior, né? Ou seja, a lata de biscoito está no chão e eu estou olhando de cima. Então, olhando de cima, tem essas duas forças aqui. Eu percebo 2 forças atuando sobre ela, mas como ele falou, tem 3 forças atuando sobre ela que faz ela se mover desse jeito. Então, como é que eu vou agora descobrir essa informação da terceira força? Que tipo de problema é esse, né? Nesse tipo de classificação que a gente fez? Ele é esse quarto tipo aqui, ó, né? Ele está querendo saber uma força, dando às outras forças a massa e a aceleração, certo? Veja que ele não deu a massa, ele não deu a aceleração, dizendo, a aceleração é assim em I e assim em J, não. Ele deu aqui o módulo dela e deu uma angulação. Aí a gente agora vai ter que chegar e saber fazer, certo? Então vamos lá, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, então a força resultante tem que ser a soma das 3 forças que agem sobre o corpo vezes a massa vezes a aceleração. Se eu quero saber a força 3, o que é que eu faço? Pego as outras 2 forças e jogo para o outro lado, né? Então eles passam subtraindo. Ou eu subtraio tudo, tem essas formas, né? Eu estou aqui fazendo só manipulação matemática. Pronto. Aqui agora o que é que eu preciso fazer? Se eu quero saber F3, eu tenho que saber se eu sei todas essas informações, ó. A massa eu sei? Sei. A aceleração eu sei? Ela está aqui dada, então eu tenho que calcular. Tenho que escrever ela em termos de vetores unitários. Então, ó, o módulo da aceleração é 3. A componente x da aceleração é quanto? A componente x da aceleração vai ser 3 cosseno de 50. Ó,
3 cosseno de 50 na direção de I. E a componente Y vai ser 3 seno de 50 na direção de J. Aí, ó. Eu tenho aqui minha aceleração. E a força 1? Né? Eu preciso da força 1 também. A força 1 está aqui, ó. A força 1 ela está no quarto quadrante, então ela é negativa em X e negativa em Y. Né? Veja que o referencial já foi dado, aqui na própria questão. Então, ó, ele vai ser negativo em X, negativo em Y. E como é que eu descubro aqui? A componente X vai ser o meu cateto adjacente. Então, é em X que eu uso o cosseno. Então, vai ser módulo da força, que é 10, vezes cosseno de 30 na direção de I, e menos 10 vezes seno de 30 na direção de J, porque o J é o meu cateto oposto. Então, eu já tenho a força, eu tenho a aceleração, tenho a massa, tenho a aceleração, tenho a força 1. Agora, a força 2 ela só tem componente em J, ó, e ela é 20 newtons, né? O pessoal falou aqui já, ó, 20 newtons, certo? Então, aqui agora é só eu fazer a conta. Substitui e faz. Simples assim, certo? Vejam que isso daqui é uma conta simples que a gente pode fazer, que vocês podem ver aí, fazer, e vocês vão obter. Conta que a gente já fez nas outras aulas, versando sobre as interações, os vetores, né, e a cinemática. Beleza, então, espero que vocês tenham entendido as 3 leis de Newton até o momento, né, e vejam as formas básicas de a gente aplicá-las. Ok? Pronto, então. Próxima parte do vídeo eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre outras coisas sobre as aplicações. Bons estudos!